Você sabia que existe uma samambaia que parece um chifre de animal? Sim, estamos falando da incrível samambaia chifre de veado, uma planta exótica e perfeita para quem quer trazer um toque tropical e diferenciado à decoração. No vídeo de hoje, vamos te ensinar tudo sobre como plantar, cultivar e cuidar dessa maravilha natural. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Características da samambaia chifre de veado. A samambaia chifre de veado, ou Platycerium bifurcatum, é uma planta epífita, ou seja, ela cresce sobre árvores na natureza, sem prejudicá-las. Suas folhas se dividem em dois tipos, as folhas basais, que têm formato arredondado e servem para fixação, e as folhas pendentes, que lembram chifres de veado, dando nome à planta. Como plantar a samambaia chifre de veado? Agora, vamos ao plantio. Você pode cultivá-la de duas formas principais. Em placas de madeira ou troncos, essa é a forma mais natural, imitando como ela cresce na natureza. Basta fixá-la com musgo esfagno e prender com uma linha de nylon ou barbante. Em vasos, daqui, escolha um vaso com furos e utilize substrato bem leve, como uma mistura de casca de pinos, carvão e musgo esfagno. Uma dica importante: nunca enterre as folhas basais, pois elas precisam de espaço para respirar. Aqui estão mais dicas detalhadas sobre como plantar a samambaia chifre de veado e garantir que ela cresça de maneira saudável e bonita. Escolha o suporte ideal. A samambaia chifre de veado é epífita, ou seja, cresce naturalmente fixada em troncos de árvores. Por isso você pode escolher entre placas de madeira, que é a forma mais natural e decorativa, também pode usar pedaços de madeira, cascas de árvore ou troncos tratados. Vasos com furos, opte por vasos de barro ou plástico com boa drenagem. Eles são ótimos para ambientes internos. Dica: se for usar um vaso, prefira pendurá-lo para que as folhas pendentes cresçam livremente. Prepare o substrato. O substrato ideal deve ser leve, arejado e com boa capacidade de retenção de umidade. Aqui está uma mistura recomendada: casca de pinos ou fibra de coco, musgo esfagno para ajudar a manter a umidade, carvão triturado para evitar fungos, terra vegetal leve, apenas se você optar pelo vaso. Se estiver plantando em placas de madeira ou troncos, use apenas o musgo esfagno como suporte. Fixação na placa ou tronco. Se você optar por um suporte como madeira ou tronco, siga este passo a passo. Molhe o musgo esfagno e deixe-o de molho em água limpa por 10 minutos até ficar bem úmido. Coloque o musgo no suporte e forme uma camada sobre a placa ou tronco. Posicione a planta e coloque a base da samambaia, onde estão as folhas basais, sobre o musgo. Fixe a planta, use barbante de algodão, fio de nylon ou arame revestido para amarrar a planta suavemente, sem apertar muito. Dica extra: certifique-se de que as folhas basais não fiquem cobertas, pois elas precisam receber ar para realizar suas funções. Cuidados com o local do plantio. A localização do plantio é fundamental para o sucesso da samambaia chifre de veado. Considere os seguintes fatores. Iluminação: coloque a planta em um local com luz indireta brilhante, como próximo a uma janela ou varanda sombreada. Ventilação: certifique-se de que o local tenha boa circulação de ar para evitar o acúmulo de umidade. Temperatura: prefere ambientes entre 15 a 30 graus centígrados. Evite locais muito frios ou com ar-condicionado direto. Rega adequada. Para garantir que sua planta receba a quantidade certa de água. Frequência: regue 1 a 2 vezes por semana, dependendo da umidade do ambiente. Método: molhe diretamente o musgo ou o substrato. Evite encharcar. Borrifadas: além das regas, borrife água nas folhas, principalmente em locais secos. Cuidado: sempre deixe o substrato secar levemente antes de regar novamente. Evite água acumulada, pois pode causar apodrecimento. Adubação correta. A samambaia chifre de veado não é exigente em nutrientes, mas um pouco de adubação pode ajudá-la a crescer saudável. Use adubo líquido diluído para plantas de folhagem ou epífitas. Aplique uma vez por mês durante a primavera e o verão, período de crescimento. Evite aplicar diretamente nas folhas, regue o substrato com o adubo diluído. Dica de estilo no plantio.
Se você deseja que sua samambaia seja o centro das atenções, aqui estão algumas ideias decorativas. Pendure em varandas ou em suportes de parede, use macramês ou ganchos decorativos. Crie um jardim vertical, implante várias samambaias em placas de madeira e forme um painel vivo. Misture com outras plantas epífitas, bromélias, orquídeas e chifres de veado juntos criam uma estética tropical incrível. Com essas dicas, sua samambaia chifre de veado vai se desenvolver de forma saudável e ainda será uma peça incrível na decoração da sua casa. Para que sua samambaia chifre de veado cresça saudável, lembre-se dessas dicas de cultivo fundamentais. 1. Iluminação. Ela prefere luz indireta brilhante. Evite sol direto, que pode queimar as folhas. 2. Rega. E como é uma planta epífita, não gosta de solo encharcado. Regue de 1 a 2 vezes por semana, sempre verificando se o substrato está seco. 3. Umidade. Essa planta adora ambientes úmidos. Se você mora em um lugar seco, borrife água nas folhas ou use um umidificador. 4. Adubação. Use adubo orgânico líquido a cada 30 dias ou adubo para epífitas, para garantir um crescimento vigoroso. Cuidados e problemas comuns. Agora, vamos falar dos cuidados essenciais e como identificar possíveis problemas. As folhas estão amareladas? Pode ser excesso de água ou luz direta. Ajuste a rega e reposicione a planta. Folhas ressecadas? Falta de umidade. Aumente a frequência de borrifadas. Cuidados com as pragas e fique de olho em cochonilhas, que podem atacar a planta. Use óleo de neem ou lave as folhas com água e sabão neutro. Dicas de decoração com a chifre de veado. E se você quer dar um toque especial na decoração, a samambaia chifre de veado é perfeita. Ela fica incrível em painéis de madeira, pendurada na varanda ou até mesmo em espaços abertos. O visual tropical e elegante transforma qualquer ambiente. Viu como é fácil cuidar dessa maravilha? A samambaia chifre de veado é uma planta única, que além de exótica, traz muita personalidade para o seu espaço. Se você gostou dessas dicas, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o mundo das plantas. Até o próximo vídeo.